Por que Deus consegue prometer algo e Ele consegue cumprir? Por que o seu plano, que se inicia antes de haver criação, dá conta da criação, da queda, perpassando todas as histórias, os meandros do coração de todos os homens, e dará em um final que Ele já anunciou desde o princípio? Isso é ilustrado na maneira como Ele lida com o próprio Israel. Eu criei vocês, eu fiz vocês, versículo 4, eu os salvarei, eu carregarei vocês nos seus pecados, o meu plano levará vocês até o fim. Porque o plano de Deus, ele está em pé de igualdade com a grandeza de Deus. A capacidade do Senhor de planejar não está desassociada com a capacidade de Deus em executar. De novo, ele retoma a pergunta retórica com o versículo 5, com quem vocês vão me comparar? Para que eu lhe seja igual. E aí no versículo 8 em diante, ele dá as razões, porque Deus cuidará dos seus até o fim. Por que Deus cuidará dos seus até o fim? Lembre-se das coisas passadas, versículo 9. Das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. A primeira razão porque Deus cuidará dos seus até o fim, porque os seus planos para os seus, eles não têm desassociação entre o começo e o fim, é porque Deus é o único Deus que existe. Aí você pode imaginar que todas as nações, os povos do passado, todos eles tinham a sua identidade religiosa. E aí hoje, pela escola dominical, nós vimos o politeísmo, a mitologia egípcia, mas nós estamos familiarizados também com a mitologia grega. Paulo, lá em Atenas, atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos, passando e observando os objetos do vosso culto. Está dentro do coração humano a busca pelo eterno, algo que ele não consegue encontrar em si, mas deseja, busca. Mas na realidade dos fatos, só existe um Deus. 1 Coríntios, Paulo vai dizer, existem muitos que se dizem deuses, ou cristos, ou senhores, mas para nós existe apenas um Deus, o Criador dos céus e da terra. E um ídolo nada mais é do que uma construção humana realizada para explicar algo que Deus fez. É uma réplica do que o homem acredita que poderia ser Deus. É o homem tentando criar Deus, ao invés de admitir sua posição de criatura. Deus consegue cuidar e guiar o seu povo até o final, porque Deus, ele é único. Isso significa que ele não tem rivais. Jogar no time de Deus é como jogar contra um time que não existe. É ter condições de fazer todos os gols possíveis em todos os momentos. Deus não tem nenhum que seja páreo para ele, porque essas coisas simplesmente não existem. Não há outro como ele, porque não existe outro Deus. Por definição, Deus só pode haver um. Mas outra razão que o Senhor coloca aqui, porque ele cuidará dos seus, porque ele conduzirá a história, porque ele livrará Israel até o final, é porque Yahweh é o Senhor do futuro. Olha o versículo 10. Ele diz, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho, o meu plano permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade. Ele pode cuidar dos seus, porque ele pode dizer como o futuro vai ser, como será o futuro. Porque embora o futuro não exista, para as pessoas que vivem dentro da linha de tempo, essa linha horizontal, essa linha linear, entre passado, presente e futuro, somente um Deus, somente alguém que está lá e ao mesmo tempo aqui, pode dizer para os que estão aqui como será lá. O futuro não existe para nós, mas para o Senhor, ele é um eterno presente. Para o Senhor, todas as coisas que forem, já são, e as que são iguais às que deveriam ser. É um Deus que consegue controlar todas as coisas, personalizando
cada uma das decisões. Por isso que ele consegue anunciar desde o passado o que vai acontecer no futuro. Ele diz: o meu conselho permanece de pé, eu farei toda a minha vontade. E aí ele diz ainda, no versículo 11, eu chamo ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, falando sobre os babilônicos, vem o homem do meu conselho, tanto homens quanto animais, tanto bichos quanto pessoas, ele quer dizer, todos estão completamente acessíveis e à minha disposição. Nenhuma criatura, seja bicho, seja gente, pode fugir de executar a vontade de Deus. O Senhor tem sabedoria de compor os seus planos e a capacidade para executá-los. Eu disse, ele diz, eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Nós não somos assim. Os homens não são assim. Às vezes nós temos até a habilidade de construir grandes planos, mas esses planos, quando são submetidos à realidade, faltam-nos os recursos de realizar. É só pensar nas reformas. Tantas vezes as reformas não são limitadas pela habilidade do arquiteto de pensar grande, mas pela habilidade do que vai reformar de pagar grande. Nós estamos acostumados a pensar e conceber uma determinada coisa, e mesmo que haja limites, a gente nem consegue chegar ao limite, porque nós somos limitados pelos recursos que temos em executar. Mesmo quando projetamos, no entanto, essas coisas grandiosas, não projetamos de uma maneira sabiamente perfeita. Outras pessoas poderiam fazer melhor. É de novo, só olhar nessas questões de reforma. Alguém faz uma determinada coisa, passa-se um pouco de tempo, alguém mostra uma outra possibilidade de fazer, de alcançar um determinado objetivo muito mais rápido, bem melhor, mais barato, mais bonito. Só Deus consegue encontrar as duas coisas. Essas duas qualidades, atributos de Deus vão como mão e luva. Ele não faz qualquer coisa, ele faz a melhor coisa possível dentro de todas as variáveis. Ele escolhe uma que é a mais perfeita e sábia de todos. E ele não encontra problemas e recursos para fazer com que este plano perfeitamente planejado seja também perfeitamente estabelecido. Ele planeja e ele de fato executa. Não existe nada que o Senhor não poderia fazer que não fez querendo fazer. Não existe nada que ele incluiu no seu plano simplesmente porque foi de qualquer jeito. Deus não faz gambiarra. Ele não se encontra em determinada situação que ele precisa fazer um arranjo para resolver. As coisas que estão lá é porque foram completamente arranjadas da maneira que ele quis. Eu disse, eu também o cumprirei. Eu fiz este plano, eu também executarei. Por causa disso, Israel não precisa ficar preocupado. Por causa disso, a humanidade não precisa ficar preocupada. Este grande Deus acima, que mora imensurável, incomparável, inigualável, completamente único, soberano, diferente de todas as coisas que existem nesse mundo, completamente à parte dele, embora participando das coisas aqui, este grande Deus, ele estabeleceu um plano. E este plano, ao ser planejado, foi planejado de uma maneira que será executado. Isso deveria ajudar Israel naquele momento a compreender que as coisas que ele deve sofrer e passar não estão fora do plano de Deus, mas são exatamente as ferramentas mais sábias que Deus utiliza e utilizou para empurrar a história humana até o final que ele estabeleceu desde o princípio. Ele deveria lembrar, eu disse, eu cumprirei, eu fiz este plano, eu também executarei. Todas as pessoas, os babilônios, os sírios, os persas, todos os pecados, o bezerro de ouro, todas as coisas de alguma forma estavam arranjadas, e porque Deus é soberano, ele conseguiria utilizar isso para o seu bem, para a glória do Senhor. Nada nem ninguém poderia fugir
de estar acessível e disponível ao Senhor. Ele chama o ave de rapina do Oriente, ele chama o homem do seu conselho, todos estão acessíveis para executar o plano de Deus, alguns conscientes, outros de maneira inconsciente. Deus iria abençoar o seu povo, e por meio do seu povo, Israel, é o que ele termina dizendo no versículo 13. Estabelecerei em Sião um livramento e em Israel a minha glória. Todos estão disponíveis ao Senhor. Eu lembro da anedota sobre aquela senhora piedosa que estava passando por grande dificuldade de se alimentar. E em momento de luta, ela orou por comida. O diabo a espreita. Observou que ela orava ao Deus do céu pelo pão nosso de cada dia e resolveu fazer alguma coisa, um discreto, e diz: eu vou provar para essa mulher que Deus não escuta, e que sou eu que escuto e eu que vou fazer o negócio acontecer. O diabo então faz um manjar, bate na porta e diz: olha, estou aqui para trazer a comida que você pediu a Deus. Ela diz: graças a Deus. Ele diz: não foi Deus que trouxe, não, foi eu, e o meu nome é diabo. Ela diz: graças a Deus, aleluia. E o diabo ficou sem entender. Ela diz: não, é porque é assim, quando Deus quer, até o diabo obedece. E é exatamente isso. Sem saber, as pessoas cumprem o plano de Deus. Sem saber, as pessoas realizam o que Deus planejou. Devemos ser como aquele homem que compreende o plano de Deus de uma maneira tão clara que ele cai da escada, levanta, tira a poeira e diz: ainda bem que terminou. Ele caiu porque ele tinha que cair, fazia parte do plano de Deus para a vida. Isso não desdizia o plano que Deus havia estabelecido e o cuidado que o Senhor para empurrá-lo até o final. De alguma forma, o plano do Senhor e a história de Israel estão unidas, sendo que o plano é por meio de Israel, como diz o versículo 13, abençoar todas as famílias da terra, ou ser um canal de bênção até o fim. Qual o tamanho do plano de Deus? O tamanho do plano de Deus é o tamanho dele mesmo. Ele é grande no sentido de abarcar todas as pontas da história e é profundo no sentido de abarcar não somente as ações dos homens, mas as intenções e as afeições de todos os bilhões de seres humanos, anjos e demônios que caminham, rodeiam e passam por essa vida. Ele é global e holístico, de maneira que não tem nada fora da providência e do plano de Deus, nada que escape ao seu olho, nada que possa, de maneira definitiva, resistir à sua providência. Um Deus como o nosso necessariamente precisa ter um plano do tamanho desse que aparece nas Escrituras. Um Deus como aquele que aparece nas Escrituras, ele necessariamente precisa ter um plano maior do que uma geração consegue cumprir, maior do que um homem consegue absorver, maior do que um profeta consegue revelar. Um Deus como o nosso precisa ter um plano que ainda deixa espaço para a imaginação humana, precisa ser descrito, narrado de forma metafórica, para que os homens compreendam que se trata de um plano que nasce no próprio Deus, um Deus que está à parte de toda a sua criação, um Deus único, santo, inigualável em grandeza.